Fala galera, tudo bem? Satisfação? Aqui é o Elionai falando, sou professor da escola Aprendendo Vendas e eu quero destrinchar o assunto mindset ou mentalidade e explicar o que é uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa. No vídeo anterior eu falei o que é uma mentalidade e hoje nós vamos destrinchar quais que são as nuances de cada uma destas que eu citei. Bom, para começar a falar, nós precisamos ir até o livro da Carol Dweck. A Carol Dweck, ela é uma psicóloga que fez um estudo amplo durante anos a respeito do sucesso. Por que algumas pessoas possuem sucesso e outras fracassam na vida. E ela fez pesquisas tanto com crianças quanto com pessoas adultas, fez pesquisas com empreendedores, esportistas, pessoas que se desenvolveram na vida, pessoas que não se desenvolveram. E ela chegou a uma conclusão que nós poderíamos definir de forma simples. Basicamente, existem dois tipos de mentalidade. A mentalidade que faz a pessoa crescer, que é a decrescimento, o próprio nome já explica, e a mentalidade que deixa a pessoa paralisada, que é a mentalidade fixa. Relembrando, mentalidade é um conjunto de crenças que regem as suas ações. Então, tudo parte da mente, tudo parte da sua mentalidade. A forma como você acredita nas coisas é a forma como você vai interpretar elas e, consequentemente, agir diante das circunstâncias. E o que acontece? Qual que é basicamente a diferença? Quando uma pessoa tem uma mentalidade fixa, ela entende que toda habilidade, que todo talento, que toda capacidade é, na verdade, um dom. É algo que está inato, ou seja, que já nasceu com aquela pessoa. Foi de alguma forma colocada no DNA daquela pessoa aquela habilidade específica. Então, se você está no ambiente de vendas, com certeza você já ouviu a seguinte frase: Fulano é um vendedor nato. Fulano nasceu para vender. Essa frase, inclusive eu já falei ela, mas o conhecimento ele liberta e nunca mais depois que entendi sobre mentalidade falei. Essa frase, ela traz consigo essa crença de que as habilidades são dadas e não desenvolvidas. Elas são um dom, elas são recebidas e nós não temos nenhuma participação no desenvolvimento dela. Com isso, eu quero deixar uma ressalva. Sim, existem pessoas que têm skills, ou seja, que têm algum tipo de habilidade, de característica que possa ajudar nas vendas. Exemplo, uma pessoa nasceu com uma voz mais bonita do que outra. Um tem uma voz muito irritante e a outra tem uma voz mais suave, mais grossa, mais branda. E ela sabe fazer perguntas com mais qualidade. Isso já é uma característica daquela pessoa. Perfeito, ela nasceu com aquilo. Só que isso não significa que você não pode desenvolver a habilidade. E também não significa que uma pessoa que nasceu com essas skills, ela seja um melhor vendedor do que a que não nasceu. Pelo contrário, eu já conheci dezenas de vendedores e eu vi alguns que se desenvolveram no decorrer do caminho e outros que aparentemente tinham mais habilidade, tinham mais perfil de vendedor, ficaram estagnados porque não tinha justamente a mentalidade de crescimento, tá? Tinha mentalidade fixa. Então, recapitulando, mentalidade fixa. A pessoa acredita que toda habilidade, toda capacidade, tudo que ela faz é, na verdade, um dom. Ela já nasceu com aquilo, então ela não se desenvolve, ela não cresce, ela não se enriquece, ela não busca um desenvolvimento. Outra coisa que tem de característica na mentalidade fixa: a pessoa que tem uma mentalidade fixa, quando ela comete um erro, ou quando ela não sabe fazer uma coisa, ela interpreta aquilo como uma sentença, como algo determinante. Por exemplo, pessoa de mentalidade fixa: não sei vender. Pessoa de mentalidade de crescimento: ainda não sei vender.
Então só esse ainda já muda completamente a forma como a pessoa acredita naquela situação. Então a pessoa que tem uma mentalidade fixa, ela olha para o não que o cliente dá e interpreta o seguinte: não sei vender, não sou bom em vendas, isso não serve para mim. E ele não enxerga o outro escopo, que é que eu posso me desenvolver. Tá? Então ela olha todo o fracasso como uma sentença, como uma característica da sua identidade. Outra coisa, a pessoa que tem mentalidade fixa, ela olha para todo tipo de desafio que existe na frente dela, algo que faça ela sair da zona de conforto, e ela enxerga aquilo como ameaça. Então ela foge daquela situação, ela corre daquela situação. Então são 3 características que existem na mentalidade fixa e que agora eu quero trazer para a mentalidade de crescimento. Habilidade em uma pessoa que tem mentalidade de crescimento. Ela acredita que pode ser desenvolvida. Então a pessoa que tem mentalidade de crescimento, ela acredita que qualquer tipo de coisa que um outro ser humano faz, ela também consegue fazer. Ela só precisa de um processo, ela só precisa de um professor, ela precisa de alguém que ajude, mas ela não tem aquela visão de que isso não é para mim, não nasci para isso. Ela, pelo contrário, ela acredita: poxa, se o fulano consegue, eu também consigo. Eu vou entender como que ele chegou a esse ponto, vou pegar ali um benchmark, fazer um benchmark, pegar feedbacks, ir atrás de informações e me desenvolver. Ele acredita no desenvolvimento. Já quando ele fracassa, uma pessoa que tem uma mentalidade fixa, ou melhor, de crescimento, ela enxerga aquilo como uma informação apenas e não como uma sentença. Então, não fiz uma venda, não cumpri um processo, o cliente me deu um não, não bati a meta. Não enxerga aquilo como uma sentença da sua identidade, e sim como uma informação. É uma informação ruim, é uma informação que não é boa, mas a pessoa olha para aquilo e tenta extrair daquilo dados. Então, por que que eu não vendi? Eu não vendi, aí começa a fazer uma análise por conta disso, disso, disso. Então, eu vou mudar isso para que na próxima eu venda. A fixa não vendi, não sou bom. Ele nem vai para a parte da investigação, ela nem vai para a parte da investigação. E também uma pessoa de mentalidade de crescimento, ela olha todo tipo de desafio que existe, todo tipo de desafio que acontece na vida como uma oportunidade, não como uma ameaça. Então, a postura é diferente. Quando você olha como uma ameaça, você foge. Mas quando você olha como uma oportunidade de crescimento, aí você vai atrás daquela coisa. Então, sair da zona de conforto é algo habitual para uma pessoa que tem mentalidade de crescimento. Ter novos desafios é uma coisa habitual. Querer aquilo, ter vontade, ter desejo de fazer algo que nunca fez é uma coisa habitual para uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento. É isso. Como que você faz, então, para começar a desenvolver essa sua mentalidade de crescimento? Como eu disse no meio do vídeo, começa a colocar o ainda em tudo que você faz. Quando você se deparar com um dado da realidade que é ruim, ou seja, uma negativa de um cliente, uma possível não batida de meta, ou não bateu a meta, teve um fracasso, seu dia está ruim, começa a pensar o seguinte: o que eu posso fazer para melhorar? Nunca use a frase como uma afirmação: não sou bom nisso, não consigo fazer isso, não tenho talento para isso, não nasci para isso. Fale assim: ainda não sei contornar a objeção, ainda não sei fazer ligações, ainda não sei fazer prospecção, ainda não sei fazer isso ou aquilo. E isso já vai mudando a linguagem, ela muda até a forma como nós pensamos. Então, a forma como você pensa afeta a linguagem, mas a linguagem também afeta a forma como você pensa. Então, uma vai alimentando a outra. E uma coisa bem importante é que no livro da Carol Dweck, ela deixa bem claro: não existem pessoas 100% de mentalidade fixa e nem 100% de mentalidade de crescimento. Não é algo batido. Existem pessoas que desenvolvem mais uma, mas ainda possuem a outra.
E você sempre tem que estar se policiando, porque em um aspecto da vida você pode estar com uma mentalidade de crescimento e em outro aspecto, em uma mentalidade fixa. Até no próprio segmento das vendas, por exemplo, você sabe muito bem fazer prospecção. Você tem uma mentalidade de crescimento, você olha como uma oportunidade, você não vê como uma ameaça, você vai para frente, encara aquilo, desenvolve, sabe que pode aprender, mas às vezes em ligação, você já tem uma mentalidade fixa, você já tem a famosa frase, não consigo, não sei, não nasci para isso. Então você tem que sempre se policiar para não deixar a mentalidade fixa tomar conta de todo o teu ecossistema de vendas, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém, curte o vídeo e saiba de uma coisa, quem aprende, vende mais. Grande abraço e boas vendas!